Olá pessoal, bom dia. Hoje na nossa aula a gente vai falar um pouquinho a respeito de modelagem de dados. A gente vai dar ênfase à modelagem de dados conceitual, trazendo alguns conceitos importantes para tocar as questões futuras de modelagem que vamos debater aqui. Então essa aula é um pouquinho mais teórica, mas vai ajudar nos exemplos que vamos fazer nos próximos vídeos. Espero que vocês curtam a aula. Então, vamos lá. Primeira questão: o que é modelar dados? Por que a gente modela dados, né? A realidade é muito complexa, né? E ela é impossível de ser representada na totalidade. A gente já aprendeu que bancos de dados buscam dar soluções a um contexto específico, né? Não existe bancos de dados de propósito geral. Então, os bancos de dados, eles buscam um conjunto mínimo de dados que dê conta de uma realidade. Só para vocês lembrarem, quando vocês estão trabalhando lá em física, na mecânica clássica, você tem várias situações de movimento retilíneo uniforme, uniformemente variado, queda livre, etc., que para a resolução daqueles problemas de física você se apega a um conjunto mínimo de variáveis do ambiente que dê conta daquele problema. Não necessariamente tudo que ocorre ali, porque o mundo é complexo, é representado naqueles problemas de física. Então, o modelo é uma representação de uma realidade específica. Então, modelar dados ou a modelagem de banco de dados, ele procura sintetizar um conjunto de técnicas para que você obtenha um conjunto mínimo de dados que possa representar um contexto de uma situação problema. Ok? Então é importante lembrar isso. A gente busca um conjunto mínimo, até porque nos primórdios dos bancos de dados havia uma limitação de espaço. A gente está na época dos terabytes, petabytes, etc. Mas lá no início, nos anos 70, só para vocês terem ideia, o primeiro satélite que foi enviado, o homem foi à Lua com um programa de computador com menos de kbytes, né? Então, lá no início havia uma limitação de espaço para dar conta da solução de problemas. Vamos lá, o primeiro modelo ou técnica de modelagem que a gente vai trabalhar é o modelo conceitual ou modelagem conceitual, né? Ela é baseada, essa técnica, no contexto da aplicação. É feita por analistas com dados de uma visita a um cliente, entrevistas, a uma visita ao local do trabalho, uma compreensão da rotina da empresa, para se dar uma solução àquela realidade descrita. Então, normalmente, os modelos de dados eles são feitos através de representação textual do contexto do problema, certo? Eu sei que hoje em dia, com metodologias novas de desenvolvimento de software, pode haver uma pequena variação nisso, né? A gente tem métodos ágeis de desenvolvimento de software que pode mudar um pouquinho isso, mas a descrição da realidade é importante. Quem propôs esse modelo foi Peter Chen, em 1976. E aí ele é conhecido como modelo entidade relacionamento. Normalmente a gente vê a sigla MRE, ou invertido no termo inglês, e constitui uma representação gráfica, que é através de diagramas de um modelo de dados. Em algumas literaturas é chamado também de diagrama entidade relacionamento. Existem algumas variadas representações deste modelo. Bom, conceitos iniciais desse modelo entidade relacionamento. Primeiro, a entidade. Entidades são um conjunto de objetos da realidade modelada. É um conceito muito similar a classes nas linguagens orientadas a objeto, e a entidade é um objeto da realidade que pode ser separada ou diferenciado de outros objetos da realidade. É importante observar que em banco de dados as entidades são sempre o cadastro de alguma coisa. Então, por exemplo, uma entidade possível seria pacientes, porque tem um cadastro de pacientes. Outra entidade possível seria carros, porque são dados de carros. Outra entidade da realidade poderia acontecer por exemplo, o conjunto de imóveis que uma pessoa tem, certo? Então lembre que uma entidade ela pode ser separada, diferenciada de outras,
E, de modo geral, nos textos, ela está sempre como substantivo, porque o substantivo dá uma descrição ali da entidade ou do objeto da realidade, e é representada através de um retângulo. Eu, nos meus cursos de modelagem e banco de dados, eu sempre procuro representar no plural. Por que no plural? Porque se lá em Java ou em qualquer linguagem de programação a classe abstrata ela de fato não tinha nenhum dado, ou não tinha nenhum registro, ou não tinha nenhum objeto relacionado a ela, toda vez que você instanciar aquela classe, você pode instanciar múltiplas vezes aquela classe. Então, repetindo, as entidades são representadas através de retângulos. E, como vocês podem ver na figura a seguir, eu tenho três entidades básicas aí: pessoas, carros e viagens. Vamos lá. O próximo conceito são de atributos. Atributos são qualidades ou características de uma entidade. Se você já viu linguagem de programação orientada a objetos, exatamente essa nomenclatura que nós temos lá, né? Vocês podiam chamar de variáveis internas da classe. Então, assim, repetindo, né? Os atributos internos ou características ou qualidades de uma entidade são chamados de atributos. Então, assim, esses atributos são sempre internos àquela entidade. Então, por exemplo, a entidade pessoas possui alguns atributos, nome, altura, peso, etc. Isso depende do contexto da situação. Uma entidade pessoas para uma academia pode pegar um conjunto específico de características da pessoa, altura, peso, teor de gordura, etc., mas uma entidade pessoa em outro contexto, por exemplo, no contexto acadêmico, pegaria formação de primeiro grau, segundo grau, notas, etc., e por aí vai, né? Então, a depender do contexto, é diferente. Alguns exemplos de representação são notações diferentes, a notação em elipse ou a notação em círculo. A gente vai usar neste curso aqui a notação em círculo por causa da ferramenta que a gente vai trabalhar, que é o BR Modelo. Então, pessoal, a gente está mostrando agora aí algumas representações de atributos. A gente tem dois modelos diferentes de dados. O primeiro modelo, que agora apareceu, ele traz os atributos de uma entidade com um padrãozinho de círculo. Esse padrãozinho de círculo pintado é um atributo-chave ou atributo identificador. Lá no modelo relacional é chamado de chave primária. E no segundo modelo, que é o modelo de baixo, embora aí está meio um retângulo com cantos arredondados, serve para representar os círculos, né? Os ovais, né? As elipses. Então, assim, são duas formas diferentes de representar os atributos de uma entidade. Em cima, a gente tem entidade usuários e entidade páginas. E no modelo de baixo, entidade pessoa e endereço. Então, vamos falar agora sobre os tipos de atributos. Existem três tipos básicos de atributos, que são os atributos simples, compostos e multivalorados. Um atributo simples, ele só contém um dado. Um atributo composto, ele é realizado, ele existe com a composição de dados distintos. E um atributo multivalorado é um atributo que pode receber vários valores distintos. Então, um atributo simples, data de nascimento. Um atributo multivalorado, telefones, significando que uma pessoa, um funcionário, um aluno, pode ter vários telefones. E um atributo composto é aquele que é composto por atributos diversos. Um exemplo é endereço, que poderia ter rua, número, bairro, CEP, etc. Então, a gente tem isso. A gente tem agora aí duas figuras com a representação dos modelos. A figura A, que mostra a representação em círculos ou em elipses, e a figura B, que mostra os atributos compostos, ali dizendo, por exemplo, telefone,
1,n significa que a pessoa pode ter no mínimo um telefone e vários. Isso é um atributo composto. É uma anotação do BR modelo. É a anotação de Peter Chen, inclusive. E endereço, que aparece ali na entidade funcionários, que é composto, nesse exemplo da figura, por rua e bairro. Então, esses são os tipos de atributo básicos. Então, pessoal, próximo conceito do modelo entidade e relacionamento são os relacionamentos. O que é um relacionamento? Precisamos entender que em qualquer modelagem, os objetos ou entidades se relacionam, ok? O que é se relacionar? Eles se associam por alguma coisa. Por exemplo, uma pessoa tem um carro, ou seja, o objeto ou entidade pessoa tem carros, são duas entidades distintas e bem diferenciadas. Esse verbo aí acaba representando um relacionamento. Então, fique atento aos verbos nas descrições textuais. Essa ligação ou associação que é estabelecida entre essas entidades que são diferentes dá significado ao contexto da realidade modelada. É bem difícil em qualquer língua, imagino na nossa língua portuguesa, a gente conseguir fazer uma frase sem usar um verbo. No modelo entidade de relacionamento, os relacionamentos são representados por losangos. E alguns relacionamentos podem ter atributos, ok? A figura que está aparecendo agora mostra duas entidades, que é cliente e pedido, que elas se relacionam através do relacionamento faz. Eu dou uma dica aqui que é interessante, é aqueles verbos de ligação. Lá na língua portuguesa, ter, estar, possuir, etc., são bons verbos que representam relacionamentos. De modo geral, os relacionamentos também podem representar uma ação, ok? Alguns autores usam os verbos no infinitivo. Por exemplo, para esse exemplo da figura aí, ao invés de ser de cliente faz, ele colocaria fazer, que é o verbo no infinitivo. Eu prefiro o verbo conjugado na terceira pessoa do singular, ok? Então, existem alguns tipos de relacionamento entre as entidades. O primeiro relacionamento é o binário, é quando duas entidades se relacionam. É o exemplo que nós temos aí. Montadora tem modelo de carro. Ou seja, duas entidades se relacionam. O segundo tipo de relacionamento é o ternário, que vocês estão vendo aí, ó. Ok? Então, como eu estava dizendo, o relacionamento ternário de três significa que três entidades se relacionam entre si. A gente tem aqui instituição, docente e disciplinas, que se relacionam através do relacionamento ministra, ou seja, um docente de instituição ministra, né, ou ensina disciplina. Esse é o relacionamento ternário. O próximo tipo de relacionamento é o autorrelacionamento. É quando entidades se relacionam entre si. Vou dar um exemplo. Pessoas casam com pessoas. Então, eu não preciso necessariamente criar uma entidade marido e mulher. São pessoas que casam entre si. No exemplo da figura, a gente tem funcionários que são supervisionados por funcionários. Então, a gente tem ali no modelo, né? Um funcionário supervisiona um funcionário. Uma coisa nova que pode aparecer aqui são essas legendas do lado dos tracinhos aí do relacionamento, né? Que são essas linhas que conectam o losango ao retângulo, que são os papéis daquele objeto no relacionamento. Do lado esquerdo, o papel é de chefe, e do lado direito, o papel é de subordinado. Então, essa relação de trabalho aí entre funcionários da empresa é de chefe para subordinado, ok? A gente vai ver com detalhe esses modelos lá na frente. Próximo conceito é cardinalidade. A cardinalidade busca delimitar restrições ao modelo. Vamos entender como é isso.
ela busca expressar o número de ocorrências que uma entidade pode tomar parte no relacionamento. Vamos imaginar aqui o seguinte, que no Brasil só pudesse casar um homem com uma mulher. Fosse só isso. Então, imaginando que mulher fosse uma entidade e homem uma entidade, você só poderia se relacionar um para um. Então, o que acontece? A cardinalidade, ela diz quantas vezes pode ocorrer esse relacionamento. As cardinalidades conhecidas são 0, 1 e N, onde o N representa muitas, a gente pode dizer infinitas ocorrências. Os tipos comuns são 1 para 1, 1 para N, N para N. Outra coisa importante, você pode ter uma cardinalidade mínima 0. A gente vai ver contextos disso, certo? Então, as cardinalidades podem ser expressas também da cardinalidade mínima e máxima. Na figura 1, a gente vê o modelo expresso apenas pelas cardinalidades máximas. Ali tem uma montadora, tem N modelos. Aí é a cardinalidade máxima. Na figura 2, a gente tem assim, ó, uma pessoa compra de 0 a N motos. E uma moto, voltando ao verbo, é comprada por no mínimo uma pessoa e no máximo uma pessoa. Então, observe que agora, nessa figura 2, a cardinalidade expressa primeira cardinalidade mínima, vírgula, cardinalidade máxima. A gente vai trabalhar exemplos com isso e fazendo essas análises. Bom, agora aí alguns exemplos de cardinalidade. Aí eu já estou expressando com cardinalidade mínima e máxima. Então vamos lá. Como é que a gente entende aqui? Uma pessoa tem no mínimo um, no máximo um passaporte. Se eu ler agora de trás para frente, um passaporte tem no mínimo uma pessoa, no máximo uma pessoa. Questão 2, modelo 2, né? Aí da figura. Uma pessoa tem de 1 a N carros. Ela pode ter um carro, pode ter dois, pode ter 3, 4, 1 milhão de carros. Se for milionária, vários carros. Aí voltando agora. Um carro é no mínimo de uma pessoa e no máximo uma pessoa. Por que, professor? Porque no documento do carro só pode ter o nome de uma pessoa. Vamos prosseguir? Estudantes cursam cursos. E vamos lá, como é a leitura disso? Um estudante pode cursar de 1 a N cursos. E um curso, voltando agora, é cursado por 1 ou N estudantes. Então, sempre façam a leitura de uma entidade indo para outra pelo verbo e depois se façam a pergunta contrária. Por exemplo, um curso é cursado por quantos alunos? No mínimo 1, no máximo N. Então, fazendo essas análises, você começa a definir a cardinalidade. Muitas vezes o analista, no próprio texto, ele já indica a cardinalidade. Então, fiquem atentos ao texto. Enfim, quais são os passos para a gente fazer um modelo entidade e relacionamento? Primeiro, precisamos ter uma compreensão do contexto do problema. O texto descritivo vindo do analista, ou de uma situação problema, ou de um exercício de um livro, traz esse contexto. Então, dá uma lida no contexto, procura entender o que está acontecendo naquela realidade. Segundo passo, identificar as entidades. Fique atento aos substantivos que têm características, ok? Por exemplo, lá diz assim, cadastramos os dados de uma pessoa que tem nome, endereço e sexo. Ele já deixou claro aí que é uma entidade, porque tem características. Como consequência do passo 2, o passo 3, identificar quais são as características da entidade, que são os atributos. E ficar atento aos atributos chaves. Atributos chaves servem para você fazer uma busca ou representar uma ocorrência daquela entidade ou de um registro
de forma que distingua aquele objeto da realidade. Por exemplo, o CPF, ele poderia ser uma chave para uma entidade pessoa, porque a gente sabe que o CPF não se repete, ou seja, não tem duas pessoas com o mesmo CPF. Então, ficar atento a esses atributos, a gente vai trabalhar mais detalhadamente esse conceito. Identificar o relacionamento, e aí você fica atento aos verbos. Passo 5, identificar e quantificar as cardinalidades, lembrando que elas podem ser 0, 1 ou n. E o último passo de revisar e refinar o modelo. Eu acho muito importante que vocês leiam o problema com muito cuidado e com atenção. Eu faço da seguinte forma. Primeira vez que eu leio é para entender o cenário do problema. A segunda vez é para fazer esses passos de modelagem que eu fiz. E uma terceira vez de leitura é para revisar se o modelo está bem representado. Às vezes você esquece um atributo, uma cardinalidade, erra o nome de um relacionamento. Então, na terceira vez, você faz essa revisão final do modelo. É importante lembrar que o modelo deve ser mínimo ou ótimo na medida do possível. Então, se faz um refinamento desse modelo nessa última revisão. Então, a gente encerra aqui nossa aula com os conceitos teóricos para modelagem conceitual e a gente vai partir nos vídeos a seguir com situações, problemas, resolvendo e representando o diagrama entidade relacionamento. Então, fique atento aos próximos vídeos postados.